louvar a Deus, como disse o pastor Jean, sou o pastor Fábio do Paranatinga, estou aqui com a minha amada esposa, as crianças já estão lá alocadas, para ouvir também a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto, uma palavra que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 35 ao 41. E eu quero falar nessa noite sobre os efeitos das tempestades em nossas vidas. De repente você está nessa noite, nesse dia, nesse tempo, vivendo uma tempestade, vivendo uma dificuldade, uma aflição em seu coração. Mas quais são os efeitos que o Senhor tem o propósito de colocá-las em nossas vidas? O que nós podemos enxergar à luz da palavra de Deus a respeito dos efeitos das tempestades sobre nós? Então vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. A minha versão é King James atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós já entoamos cânticos ao Senhor, bendizemos o teu santo nome aqui dessa noite e clamamos agora para que o teu Espírito Santo nos direcione por meio da sua palavra. Que o teu Espírito venha sondar as nossas mentes e os nossos corações. Que o Senhor venha nos capacitar, ó Deus, a entender a instrução do Senhor, a boa instrução do Senhor. Que ela possa cair como uma boa semente aos nossos corações. Que possa germinar, crescer e frutificar. E esse fruto seja, Senhor, evidenciado por meio das nossas ações, em temor e em amor à tua maravilhosa presença que está aqui nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então o tema da palavra é os efeitos da tempestade em nossas vidas. Eu quero aqui brevemente fazer uma introdução falando a respeito do Evangelho de Marcos. E em seguida nós estaremos então tirando algumas aplicações a respeito desse tema que nós iremos tratar nessa noite. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, ele nos descreve diversos milagres de Cristo. Esse texto que nós lemos, inclusive, é um desses milagres. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, nós podemos identificar que Marcos foi filho na fé do apóstolo Pedro. Ele foi discípulo, ele foi ensinado, instruído por Pedro. Marcos não era um apóstolo, porque ele não tinha sido testemunha ocular de Cristo Jesus. Ele não havia caminhado com o Senhor Jesus. Lá em Atos, capítulo 12, verso 12, diz que o nome da mãe de Marcos era Maria, o mesmo nome da mãe de Jesus. E nós podemos ver também em alguns livros do Novo Testamento registros a respeito da vida de Marcos. Lá em Atos, capítulo 12, verso 25, Atos 13, 5, 13, 13, Colossenses capítulo 4, verso 10, como também na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 11. São os registros no Novo Testamento a respeito do evangelista Marcos. E esse evangelho, ele nos relata sobre a vida de Cristo. Ele nos descreve o ministério do Senhor Jesus sobre esta terra. Uma biografia do Senhor Jesus.
Marcos, também conhecido como João Marcos. João era o seu nome judeu e Marcos era o seu nome romano. E ele escreve esse evangelho quando ele estava em Roma. E ele direciona esse evangelho justamente aos romanos. E esse evangelho ele tem algumas características interessantes que nós podemos observar. Nós podemos perceber que Marcos dá destaque mais aos milagres de Cristo do que aos seus ensinos. Podemos também ver no capítulo de número 7 que Marcos tinha a preocupação de esclarecer aos romanos a questão dos termos que os judeus utilizavam, como também a respeito dos seus costumes. O evangelho de Marcos é considerado um dos evangelhos sinóticos, ou seja, ele é semelhante aos evangelhos de Mateus e Lucas. Por isso é importante que nós façamos uma leitura conjunta desses evangelhos. Por quê? Porque eles se completam. E uma das características do evangelho de Marcos é que ele é um pouco mais curto que os demais evangelhos. E entre esses 3 evangelhos, ele é o mais curto. Mateus possui, melhor dizendo, 28 capítulos. Lucas, 24 capítulos, enquanto que o evangelho de Marcos possui 16 capítulos. Muitos historiadores e teólogos entendem que o evangelho de Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. E então Mateus e Lucas utilizaram o evangelho de Marcos como fonte para os seus registros. Eles leram esse evangelho para registrar os seus evangelhos também. E Marcos inicia o seu evangelho, melhor dizendo, evidenciando que Cristo era o Filho de Deus. Lá no capítulo 1, no verso 1 diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos relatos importantes desses primeiros capítulos, ou no primeiro capítulo do evangelho, como por exemplo o testemunho acerca do batismo de Cristo. Depois também nós temos o chamado dos discípulos de Jesus, os primeiros discípulos de Cristo. Podemos ver Cristo operando milagres, curando o leproso, depois também operando milagres sobre um paralítico. No capítulo 2 nós podemos destacar o momento em que Cristo come com pecadores. E ali os fariseus, os escribas, começam a questionar a ação de Jesus estar no meio daquele povo, daqueles que eram considerados pecadores. E no capítulo 3, algo que é muito importante, que nós temos registrado nesse evangelho, são o chamado dos 12 discípulos, a escolha dos 12 discípulos de Jesus. Lá no capítulo 3, dos versos 16 ao 19, diz assim: estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão: André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então esses são os 12 discípulos que foram chamados por Jesus. E no capítulo 4, ao qual nós lemos, Jesus estava ensinando uma multidão à beira do mar. Esse é o momento em que Cristo está ensinando por parábolas. Nesse momento, Jesus está transmitindo a ideia de que o reino de Deus não viria de forma bruta, não viria de uma vez só, mas ele seria expandido à medida em que o evangelho fosse pregado. À medida que o evangelho fosse anunciado, o reino de Deus iria expandindo. Por isso nós temos aí a parábola do semeador, da candeia, depois as parábolas da semente, do grão de mostarda, e ambas as parábolas trazem essa ideia a respeito da expansão do evangelho para o crescimento do reino de Deus. E após isso, então, nós chegamos no trecho em que nós lemos, onde o texto nos narra o momento em que Jesus acalma a tempestade. Nesse texto nós temos uma tempestade natural, mas apesar dela ser natural, ela veio de repente. Ninguém estava esperando aquela tempestade. Porém, existem outros tipos de tempestades que nós enfrentamos em nossas vidas, como, por exemplo, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema conjugal, o relacionamento entre o marido e a esposa, um acidente, uma dificuldade no trabalho, perseguições, porque confessamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
Nós também estamos sujeitos a outros tipos de tempestades em nossas vidas, como, por exemplo, as tempestades da alma, as ansiedades, as angústias, as depressões, tristezas, que muitas vezes assolam os nossos corações, as nossas mentes, ao ponto de nós não conseguirmos dormir durante a noite, ter um sono tranquilo, descansarmos diante da presença do nosso Deus. Situações que tiram a nossa paz. E eu quero perguntar aos irmãos nessa noite, que tipo de tempestade você está enfrentando em sua vida nesse momento? Qual é o tipo de dificuldade, qual é a angústia, qual é a tristeza que você de repente está passando nesse período na sua vida? Pela ótica do mundo, meus irmãos, as tempestades causam tragédias, causam destruições, causam mortes. Mas nós, quanto discípulos de Cristo, temos outra forma de enxergar as tempestades. Ou pelo menos deveríamos ter outra forma de enxergarmos as tempestades em nossas vidas. Nós cremos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que pareça que tudo que está à nossa frente irá se desmoronar, irá se desmontar, irá cair, mas o Senhor, Ele tem o propósito em todas as coisas. A sua vontade é que prevalece, pois a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que você esteja sentindo uma dor terrível em seu coração, mas lembre-se, o Senhor está contigo. O Senhor está conosco, meus irmãos, no meio das tempestades que nós enfrentamos. Nós podemos ver por meio desse texto que Cristo estava com seus discípulos em meio à tempestade. E não somente estava com eles, como também Ele acalmou a tempestade. Jesus demonstra ali o seu poder, a sua autoridade sobre a criação. Cristo demonstra o seu poder e autoridade sobre a natureza, e não somente isso, mas Cristo também desafia a fé dos seus discípulos. E diante desse texto, então, nós podemos aprender alguns efeitos das tempestades em nossas vidas. O porquê que muitas vezes nós passamos por tristezas, decepções, o porquê que muitas vezes nós não conseguimos fechar os nossos olhos durante a noite para ter um sono tranquilo e acordarmos renovados no outro dia. A primeira lição, meus irmãos, que eu aprendo a respeito desse tema, os efeitos da tempestade ou das tempestades em nossas vidas, é que as tempestades nos fazem lembrar de que nós temos a quem recorrer. Quando a tempestade chega em nossas vidas, de quem que nós lembramos? Do Senhor. Nós lembramos do nosso Deus. Veja lá o verso de número 38, que diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos o despertaram e suplicaram. Meus irmãos, muitas vezes nós achamos que somos donos das nossas vidas, que não dependemos de nada, que somos autossuficientes. Aí o Senhor vem então e coloca uma tempestadezinha para nós enfrentarmos. Traz um momento de dificuldade sobre nós para nós lembrarmos de quem nós somos e nos colocar nos nossos devidos lugares, ou no nosso devido lugar. A Bíblia diz no verso 35 que ao anoitecer Jesus e os discípulos foram para o outro lado do mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Não era de fato um mar, era um lago, porém muito extenso ao norte de Israel, que era alimentado pelo rio Jordão. E esse lago, então, ele recebia o nome de mar devido à sua extensão, devido à sua imensidão. E ao irem para o outro lado do lago, outras embarcações os acompanhavam. Então, ali naquele momento, teve início de forma inesperada um forte vendaval. O texto que nós lemos diz que de repente levantou-se um grande temporal e as ondas se arremessavam contra o barco. Na versão NTLH diz que as ondas
arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Agora você se coloca no lugar desses discípulos, ou então se imagine em um barco, em uma embarcação, no meio do mar, começa de repente uma ventania e começa aquelas ondas terríveis baterem contra o seu barco e a encher o seu barco. O que a gente pensa? Vou afundar, vou naufragar, vou morrer. E ali então os discípulos atormentados estavam com medo da morte. Jesus estava na popa do barco dormindo, Cristo estava descansando, e os discípulos lhe despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Na NTLH diz: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não te importas com isso? Os discípulos, diante da tempestade, recorreram a Cristo. Os discípulos estavam caminhando com Cristo, participando do seu ministério, já sabiam sobre vários milagres que Jesus havia realizado. Jesus já havia curado um leproso e um paralítico, havia expulsado demônios, havia curado outros enfermos. E os discípulos então estavam com Jesus. E eu te pergunto, em meio à tempestade, com quem nós estamos? Diante das nossas dificuldades, aflições, a quem nós temos recorrido, a quem nós temos buscado? Será que nós temos vivido como verdadeiros discípulos de Jesus, buscando a presença dEle? Recorrendo a Ele, clamando a Ele? Ou será que nós procuramos a Deus somente no momento em que as coisas apertam? Em que as coisas ficam difíceis? Aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, têm a quem recorrer no meio da tempestade. Mas aquele que está fora da presença de Deus, ele passa a dificuldade, ele passa a tempestade em que ele está vivendo sozinho. E se estamos em Cristo, então temos a certeza de que Ele está conosco em nossas batalhas. Ele está conosco diante das nossas aflições. E Ele não somente está conosco, mas Ele é quem luta por nós. É Ele quem peleja as nossas batalhas. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos direciona. É Ele quem nos mantém diante das tempestades que nós vivemos. Nós podemos ver aqui que os discípulos não fizeram nada ou não tiveram nenhuma ação diretamente sobre a tempestade. O que eles fizeram foi clamar a Cristo Jesus. E foi o Senhor Jesus quem acalmou aquela tempestade. Portanto, nós podemos entender de que o Senhor é quem luta as nossas lutas. É o Senhor que peleja as batalhas em que nós estamos enfrentando. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, verso 22, diz: Não tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. É o Senhor quem luta por nós. É o Senhor quem peleja por nós. O Salmo 20, verso 6 diz: Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus, lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. É o Senhor quem nos responde. Por isso nós devemos recorrer a Ele. Por isso nós temos a quem recorrer quando estamos vivendo em tempestades. Talvez você esteja enfrentando situações que te tragam medo, situações que te abalam ao ponto de você temer a morte, mas Cristo está com você. Cristo está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, e Ele nos livrará dessa tempestade que nós estamos enfrentando. Ele nos livrará dessas dificuldades. Lá em Hebreus capítulo 12, nós temos uma orientação importante para quando nós estivermos enfrentando dificuldades em nossas vidas, quando estivermos enfrentando as tempestades em nossas vidas. Hebreus 12, verso 7, diz assim: Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes nós estamos em nossa zona de conforto, tranquilos, não buscamos a presença de Deus, não oramos, não lemos a Bíblia, não queremos pregar a palavra, não queremos servir ao Senhor no seu reino, não queremos aplicar os dons que nós recebemos do nosso Deus na igreja, em comunhão com os irmãos. Queremos apenas curtir a vida, passar o momento, curtir a brisa do mar, o mar tranquilo, águas transparentes. Podemos ver o fundo do mar, os peixes,
E então Deus vem e aplica a sua forma didática para nos corrigir, para alinharmos as nossas vidas à vontade de Deus. É por meio das tempestades, meus irmãos, é por meio das dificuldades que o Senhor nos corrige. É por meio das tempestades que Ele nos disciplina. É só o Senhor dar uma apertada em nossas vidas, aí nós queremos orar. Queremos ler a Bíblia. Muitas vezes, pessoas querem fazer até ofertas de sacrifício, fazer campanhas. Nós devemos, de fato, buscar a presença do Senhor quando estamos com problemas. Mas não podemos esperar somente para buscar a presença do Senhor quando as coisas apertam. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Lá no Salmo 46, no verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. É o Senhor a quem nós devemos buscar como refúgio. É o Senhor a quem nós temos a quem recorrer. E Ele está sempre presente na adversidade. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Queremos vencer as lutas, as dificuldades na força dos nossos braços. Mas não, é o Senhor quem nos conduz. É o Senhor que nos dá a vitória. Lá no Salmo 90, verso 1 diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o meu refúgio de geração em geração. Ou seja, dos meus filhos também Ele será o refúgio. Dos meus netos também Ele será o refúgio. Dos seus filhos, dos seus netos também, o Senhor será o refúgio. Nós temos a quem recorrer, meus irmãos. Nós temos a quem clamar. Aqueles que estão distantes da presença do Senhor estarão sozinhos diante das suas lutas, aflições e tempestades. E graças a Deus que nós temos um Deus que é misericordioso, que nos amou, que nos chamou pelo nome, e nós podemos então, por meio de Cristo Jesus, clamar a Ele, recorrer a Ele. Então, diante da tempestade, da aflição, recorra a Cristo Jesus. Busque a presença dEle. Em todo tempo, clame ao Senhor. Não espere chegar dificuldades, aflições, para querer buscar a presença de Deus. Mas em todo tempo, principalmente diante das tempestades, recorra ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Os efeitos das tempestades em nossas vidas. Em primeiro lugar, a tempestade nos faz lembrar de que nós temos a quem recorrer. Em segundo lugar, meus irmãos, o que nós podemos aprender nesse texto é que as tempestades nos ensinam a viver por fé. É no meio das tempestades, das dificuldades, que nós colocamos a nossa fé em ação. Que nós podemos demonstrar que de fato nós temos fé no nosso Deus. Veja lá o verso de número 40. Diz assim: E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Aleluia. Para que haja o ensino, meus irmãos, para que haja o aprendizado, é necessário, é preciso uma forma didática. Nas escolas, para que os alunos aprendam, existe uma forma de ensino, existe uma forma de linguagem, dependendo da idade, da faixa etária. Existem ferramentas como quadros, projetores, diversas ferramentas para que o aluno aprenda aquilo que está tendo o propósito de ser ensinado. E para aprendermos a viver por fé, nós passamos por algumas tempestades em nossa carreira cristã. Passamos por algumas lutas, algumas dificuldades. E as tempestades em nossas vidas é uma das formas didáticas que Deus nos ensina na prática a vivermos por fé. É a forma prática de vivermos por fé. Quer ver a pessoa ter fé? É quando as coisas apertam. A hora que a dificuldade chega, aí vai para o joelho, vai para a oração, vai para a busca da presença do Senhor, vai ler a Bíblia Sagrada. Como eu disse, não é errado buscar ao Senhor nos nossos momentos de aflições, mas em todo tempo, meus irmãos, independente das circunstâncias, devemos buscar ao Senhor. Não podemos esperar que as coisas dificultem ou as coisas apertarem para que nós venhamos então exercitar a nossa fé. Mas em todo tempo,
independente das circunstâncias. Devemos viver a fé no nosso Deus. Demonstrar que de fato nós o amamos. Demonstrar que de fato nós reconhecemos a ação de Cristo na cruz e que não iremos buscá-lo apenas por conta das dificuldades. E quando nós vencermos essas dificuldades, nós iremos deixar a presença dele. Abandonar a presença do Senhor quando a bonança chega. Muitos fazem dessa forma, infelizmente. Apertou, corre para o Senhor. Acalmou as águas do mar, vai embora. Abandona a presença de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ainda que não vejamos nada na nossa frente, ainda que pareça que tudo irá ser destruído, desmoronado, nós temos a solução do nosso Deus. Nós precisamos nos manter firmes na presença do Senhor e na certeza de que Ele virá, de que Ele trará a calmaria em nossa tempestade, que Ele trará a bonança no nosso momento de dificuldade. Precisamos nos manter firmes nos propósitos de Deus, no lutar contra o pecado, na busca do conhecimento do nosso Deus, em uma vida de oração, uma prática devocional na presença do Senhor, no congregar, na comunhão com os irmãos, colocar em prática o nosso dom, a qual Deus nos deu, a serviço do seu reino. Isso é viver por fé, meus irmãos. O resto que ensinam por aí, não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com aquilo que nós temos na Bíblia Sagrada. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para vivermos para Ele, e é Ele quem gera em nós a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos por meio das dificuldades que enfrentamos. Por isso, então, nós devemos enfrentá-las vivendo em fidelidade ao nosso Deus, porque é Ele quem nos dará o escape, é Ele quem nos dará a solução. Quando eu e minha digníssima esposa, mulher linda e maravilhosa, a mulher mais linda do mundo, tomamos a decisão de deixar tudo para trás para viver de forma integral para o Evangelho, foi uma atitude de fé, uma atitude de obediência ao nosso Deus. Nós tínhamos a certeza do chamado e que o momento de sermos enviados havia chegado. Tínhamos a convicção de que o Senhor estaria conosco, mas em determinados momentos começaram então a vir algumas crises. Começaram a vir alguns questionamentos em minha mente. E aí, quando eu chegar lá, o que vai acontecer? Como que vai ser? Estaremos ali no meio de pessoas novas? Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que é esse o chamado do Senhor para a minha vida? Tivemos ali em Várzea Grande uma despedida muito linda, muito emocionante. Mas depois que chegamos em Paranatinga, descarregou a mudança, organizamos a casa, aí a ficha, né? Aqueles que ainda já usaram o orelhão, né? A ficha caiu. A realidade. E agora? E aí? Distante da parentela, sem a aparente segurança, né, do emprego, uma rotina totalmente diferente da que vivíamos. E quando as dificuldades começaram a aparecer, surgiram novamente as dúvidas. A saudade de casa, da cidade, a saudade da igreja local, a saudade dos parentes, a vontade de estar na minha zona de conforto, onde eu estava tranquilo, sabia minha rotina, tinha horário para entrar e para sair. Aí o coração aperta. Mas esse é o momento de colocarmos a nossa fé em ação. Se de fato nós cremos em Deus, se de fato nós entendemos o agir do Senhor sobre as nossas vidas, devemos colocar a fé em ação. A confiança em Deus, a convicção do chamado, a prática devocional, a relação com Deus nos faz vencer todas as dúvidas possíveis e o Senhor nos ajuda e nos ensina a viver por fé. Já estamos ali há 1 ano e 3 meses, rompendo as barreiras, rompendo as dificuldades, crescendo em Deus, amadurecendo no Senhor, colocando em ação a fé que o Senhor nos deu. Em Hebreus 10, 38 e 39 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele.
O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que tomam a mão no arado e depois desistem, largam, daqueles ao qual Ele deu uma função, uma atividade para exercer e ele, no decorrer do caminho ele desiste, abandona. Deixa a presença do Senhor. O verso 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É assim que nós devemos viver. Avançar, semear a palavra de Deus, viver por fé é isso. Romper as barreiras, dificuldades na força do nosso Senhor. Nós somos daqueles que creem e são salvos. Precisamos viver por fé, meus irmãos, demonstrar que de fato nós cremos em Cristo. Demonstrar por meio das nossas ações que de fato nós confiamos nele. Nós olhamos para esse texto e podemos ver que a tempestade chegou de repente sobre o barco dos discípulos. Aqueles homens eram pescadores acostumados a enfrentar vendavais. Eram pescadores profissionais. Porém, aquela tempestade fugiu do controle daqueles homens. Entretanto, contudo, todavia, Cristo estava com eles. E ele interviu, acalmando a tempestade. E perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A nova versão Almeida atualizada da Bíblia diz em Marcos 4,40: então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Como está a sua fé? Como você tem evidenciado que de fato você tem fé em Deus? Será que nós temos aprendido a depositar a nossa confiança no nosso Deus e crer que Ele agirá em nosso favor? Ou será que nós estamos sendo tomados pela tempestade? Perdido a tranquilidade, perdido noites de sono, desesperados tentando resolver as coisas na força dos nossos braços. Que nós possamos, meus irmãos, aprender a viver por fé mesmo diante das dificuldades. Evidenciar que de fato nós temos um Deus a quem nós cremos e que entendemos que no tempo certo Ele agirá sobre as nossas vidas. Aleluia. Os efeitos das tempestades em nossas vidas. Em primeiro lugar, a tempestade nos faz lembrar de que nós temos a quem recorrer. Nós temos um Senhor, nós temos o nosso Mestre, nós temos a presença do Espírito Santo que age em nossos corações para interceder por nós, para nos auxiliar. Por isso nós devemos recorrer ao nosso Deus. Em segundo lugar, nos ensinar a viver por fé. Exercitar a nossa fé. Amadurecer a nossa fé no nosso Deus. E em terceiro e último lugar, para nós finalizarmos, nós podemos aprender nesse texto que a tempestade nos ensina a descansar na soberania de Deus. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ler dos versos 39 até o verso 41, que diz assim: então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: porque sois covardes, ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tempestade em andamento, os discípulos com medo do pior acontecer. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Jesus estava cansado, estava exausto, porque ele passou o dia todo ensinando a multidão. Cristo demonstra ali a sua humanidade. Nós cremos que Cristo é um homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. E os discípulos então acordaram Jesus, clamaram a Cristo, chamaram ao Senhor e perguntaram a Ele se Ele não se importava se eles viessem a morrer ali naquele barco diante daquela tempestade. Jesus se levanta, manda o mar se acalmar e a Bíblia diz que se fez completa bonança. Cristo demonstra o seu poder, sua autoridade e soberania sobre todas as coisas. Tudo está no controle das mãos do nosso Mestre. Tudo está sobre o seu
domínio. O nosso Deus é criador de todo o universo e nada escapa do seu poder. Quer entender um pouco a respeito da grandeza do nosso Deus? Salmo 147, verso 4 diz: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Será que nós conseguimos ter a dimensão do que é isso? Ele determina o número de estrelas no universo. E cada uma ele chama pelo nome. Muitas vezes nós não temos a dimensão do Deus a quem servimos. Ficamos perturbados diante das lutas, queremos resolver tudo com a força dos nossos braços, com as nossas habilidades, com o nosso conhecimento, porém existem situações que fogem da nossa alçada. Existem situações que somente o nosso Deus pode intervir. Somente Ele pode nos livrar, e ainda que Ele não queira nos livrar, Ele continua sendo Deus. É a sua vontade que prevalece, Ele é soberano. Ali naquele barco tinham homens que eram pescadores profissionais, como eu disse, que já haviam passado por experiências de tempestades, porém não como aquela tempestade, não como aquela que eles estavam enfrentando. É bem provável que eles utilizaram ali das suas habilidades de pescadores, suas experiências e conhecimentos com a navegação. Porém, não tiveram sucesso, então eles questionaram a Jesus. Perguntaram a Jesus: e aí, Senhor? Em outras palavras, o Senhor não vai fazer nada, vai deixar a gente morrer aqui? Vai deixar a gente perder a vida no meio dessa tempestade? Existem situações que nós não temos o que fazer, a não ser clamar ao Senhor, a não ser clamar ao nosso Mestre e descansar na sua soberania, descansar em seus decretos. Diante dos decretos de Deus, nós muitas vezes queremos questionar ao Senhor. A tempestade veio ali e os discípulos disseram: Mestre, não te importa que morramos? Muitas vezes nós adotamos uma postura dessa forma. Queremos questionar ao Senhor. Oh meu Deus, por que isso aconteceu? Oh Senhor, por que está acontecendo isso? Não poderia acontecer de forma diferente? Não poderia ter sido diferente? Uma das maiores tempestades que eu já enfrentei foi a perda do meu pai. Com a perda dele, nós tivemos ali o luto, e esse luto não passa. Nós vivemos o luto para sempre, o luto nunca termina. O que nós conseguimos fazer é administrar a saudade, administrar a distância, à medida em que o tempo vai passando. Mas quando meu pai partiu para o Senhor, eu ficava questionando a Deus: Senhor, tantas pessoas que não te servem, que sequer se lembram do Senhor, foram acometidos desse vírus, da Covid, e nem sequer sintomas tiveram. Passaram, estão bem. Pessoas que negam o Senhor com suas ações, com suas práticas, conseguiram sair com vida dessa pandemia. E eu questionava a Deus: Senhor, meu pai te servia, estava no auge do ministério, liderando, pregando a palavra, instruindo as pessoas a viverem conforme o Evangelho, alcançando almas, pessoas para o Senhor. Por que o Senhor o levou? Por que o Senhor o tomou? E existiam outros questionamentos também, que eu fazia comigo mesmo. Por exemplo, se eu não tivesse deixado interná-lo. Naquele tempo, muitas pessoas falavam: não deixa internar. Se internar, não vai escapar. Não deixa ir para o hospital. Se for para o hospital, de lá não sai mais. E ele foi internado. À medida que os dias iam passando, ele ia piorando. E eu me questionava: e se eu tivesse levado ele para um hospital particular? Depois dava um jeito para pagar. Vendia carro, vendia casa, vendia o que tivesse. Será que ele estaria vivo? E questionando ao Senhor: meu Deus, por que o Senhor levou? Se eu fizesse de maneira diferente, será que ele estaria aqui nesse tempo? Será que nós evitaríamos a sua partida? Mas o Senhor ministrou ao meu coração, meus irmãos, que os dias do meu pai estavam estabelecidos por Ele, pelo próprio Deus. O Senhor já havia determinado o seu nascimento e a sua partida. Deus nos deu e Deus o tomou, e bendito seja o Senhor por isso. Ele é soberano, Ele decretou os nossos dias, louvado seja o Senhor. Não há nada que nós possamos fazer
que irá aumentar ou diminuir os nossos dias de vida sobre a face da terra. Lá em Lucas 12, verso 25 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É o nosso Deus que é soberano, meus irmãos. É Ele que determina, é Ele quem decreta. Muitas vezes nós queremos nos apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu determino, Senhor, eu decreto, e não é isso que a Bíblia nos ensina. O que nós podemos aprender com a palavra de Deus é que os nossos dias estão escritos no Senhor, e por isso não há o que nós temermos, não há o que temer, não há o porquê dos nossos corações ficarem aflitos pelo dia de amanhã, ansioso por aquilo que ainda não chegou. Nós precisamos entender que o Senhor já está lá no amanhã, Ele está no controle de tudo, Ele é soberano. Salmo 139, verso 16: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O Senhor já está lá no amanhã. É Ele quem controla as nossas vidas. É Ele que é soberano. Os discípulos estavam com medo de morrer. Porém, em Cristo nós temos a vida eterna. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho perguntado: qual é a sua aflição ou qual é o seu medo? Qual é o seu maior medo? As pessoas cristãs: o meu medo é de morrer. Eu tenho medo da morte. Mas o que a morte pode fazer conosco? A não ser nos colocar na presença de Cristo por toda a eternidade. A morte não pode fazer nada conosco, a não ser nos colocar na presença do nosso Deus. Por isso o crente não precisa ter medo da morte, meus irmãos. O que pode acontecer com o crente é morrer e se encontrar com Cristo na eternidade. Fique tranquilo, meu irmão. A tempestade só dura até o momento em que o Senhor deixa ela acontecer. Ele está no controle de tudo. Ele é soberano, meus irmãos. Ele é o soberano Deus, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, e sobre Ele está toda a autoridade. Sobre Ele está todo o poder. Não existe outro nome que possa nos salvar, a não ser o nome de Cristo Jesus. João capítulo 11, verso 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a esperança que deve arder em nosso coração. Essa deve ser a esperança que deve queimar em nossos corações. Portanto, meus irmãos, durante a tempestade, confie no Senhor, descanse nele, recorra a Ele, exercite a sua fé, porque Ele está no controle, Ele é soberano. E o verso 41, finalizando essa história, diz: após a calmaria das águas, os discípulos fizeram a seguinte pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta para essa pergunta eu encontrei lá em Isaías capítulo 9, verso 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Deus. Coloque-se em pé no seu lugar, por gentileza. Os efeitos das tempestades em nossas vidas. As tempestades nos faz lembrar de que nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer, que nós podemos nos prostrar diante da presença dEle, e Ele nos ouvirá, e Ele irá intervir em nossas vidas. A tempestade nos ensina a viver por fé. Exercitamos a nossa fé, amadurecemos a nossa fé diante das dificuldades, diante das aflições. E nós entendemos então que podemos descansar em Deus, porque Ele é soberano, Ele está conosco, Ele está no controle das nossas vidas. Feche seus olhos. Eu gostaria que você nesse momento se apresentasse em oração diante de Deus, falasse com Ele nesse momento. Se você está passando por um momento difícil, está enfrentando uma tempestade, um problema no seu casamento, um problema com enfermidade, um problema na relação com os seus filhos, se de repente eles estão distantes da presença de Deus, o Senhor está aqui nessa noite e Ele quer ouvir a sua voz. Clame a Ele no meio dessa tempestade. Clame a Ele e exercite a sua fé.
Fale com o Senhor nesse momento. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, mas aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. Amém. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela ação do Teu Espírito Santo em nós. É o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Espírito que nos atrai para a Tua presença maravilhosa. E nós Te louvamos pela Tua palavra, que é inerrante, infalível, poderosa, a palavra que não volta vazia, a palavra que é viva e eficaz. Por isso, Deus, que possamos aplicar essa palavra em nossas vidas. Se estivermos enfrentando dificuldades, tempestades, que nós possamos entender que o Senhor é soberano. Que nós possamos entender que nós devemos recorrer ao Senhor e não tentar solucionar os problemas na força dos nossos braços, mas que nós temos um Deus que é fiel, que está no controle de todas as coisas, que é soberano. Ó Pai, nos ajude a aplicarmos a palavra do Senhor em nosso dia a dia, a não vivermos desesperados, angustiados, deprimidos, mas a vivermos com alegria nos nossos corações de termos o Senhor em nossas vidas. Apesar das lutas, das dificuldades, a despeito de tudo aquilo que é ruim que enfrentamos, o Senhor está conosco. E é o Senhor quem acalma as tempestades. É o Senhor que traz o livramento a tudo aquilo que poderemos enfrentar de difícil em nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, traga paz em nosso interior, traga paz em nosso ser, que possamos lançar as nossas aflições, as nossas angústias aos pés do Senhor. E a Tua palavra diz que a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, será sobre as nossas mentes e os nossos corações. Possamos, ó Deus, a cada dia demonstrar que de fato confiamos em Ti e vivemos para a Tua glória. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.